Eu quero falar sobre tomando posse de novo, mas falando sobre determinação. É um texto que eu gosto muito, de um jovem que você talvez já ouviu. Pessoas já escreveram sobre ele. E foi o que eu meditei. Eu quero falar nem tanto dele, mas falar um pouquinho sobre determinação pra gente, porque a gente está falando sobre o ano da frutificação, o ano que a gente vai plantar e vamos colher, o ano que a gente podemos colher em terra, talvez que a gente nunca plantou, ou em terra onde alguém vai perguntar, dizendo assim, como você pode colher algo dessa terra? Foi o que Deus nos disse. 1 Crônica, capítulo 4, se você vai estar aí no slide já, e algumas coisas, vai dizer assim, presta atenção, de repente Deus vai falar outra coisa para você. Foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. Ponto e vírgula. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Senhor de Israel. É a parte que eu gosto também. A primeira parte pode ser até questão de cura, mas a parte que eu gosto também. Jabes invocou o Senhor, o Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoe e me alargues as fronteiras. Que seja comigo em tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Nós falamos no ano passado sobre tomar posse da bênção, Efésios 1, capítulo 1, versículo 3, que todas as bênçãos estão preparadas e tal, a gente falou sobre isso, né? Falamos que também na segunda parte, que uma das características do vencedor é a determinação. E eu quero falar sobre isso somente para a gente encerrar. Todos nós, toda pessoa, nós gostamos de ser o quê? Reconhecida. Todos nós. Todos nós gostamos de ter reconhecimento. E como você, ou eu, precisamos ser reconhecido, ou ter reconhecimento. E quando é a criança, ela precisa ser reconhecida também. Quando ela faz alguma coisa boa, a gente vai lá e reconhece, né, o que ela fez de bom. Mas muitas vezes isso não acontece, a gente só reconhece o que a criança ou nosso filho faz coisa de ruim. Nós deveríamos reconhecer quando ele faz uma coisa boa, uma atitude boa. Então, na verdade, todos nós queremos. E nesse texto aqui, ou nesse contexto, é citado assim, se você olhar, mais de 600 pessoas. Mas a Bíblia cita somente um homem. Somente uma pessoa. A pergunta que nós deveríamos fazer é o quê? Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia, o Deus, o que chama a atenção de Deus é quando alguém é determinado. Quando alguém não desiste. Isso chama a atenção de Jesus. Quando alguém entende a palavra e não desiste daquela palavra e ela continua persistindo. É igual promessa que nós temos. Nós temos promessa, Deus tem dado promessa a nós. A questão nossa é ser determinado. E a determinação, ela é firmeza, ela é persistente para conseguir aquilo que nós desejamos. Firmeza, persistência naquilo que nós desejamos. A determinação, ela não é uma vontade, uma esperança que nunca vai acontecer. Mas há algo ao contrário disso. E uma coisa interessante, uma pessoa determinada, ela tem uma vontade inquebrável. Ninguém consegue tirar ela. Principalmente, vamos colocar, dos caminhos do Senhor. Porque ela tem determinação, ela tem objetivo. E a motivação dela
é uma fonte inesgotável. Então, quanto mais ela luta, mais energia ela tem. E trazendo para a gente, né? Mas quanto nós lutamos, mais força, poder nós tiramos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Isso é uma pessoa determinada. E aí, esse jovem teve uma determinação diante de Deus, porque ele queria ser abençoado. Eu gosto de falar o que eu penso também. Posso até ouvir aquilo que eu não gosto de ouvir. Mas a gente, depois que conhece a Jesus Cristo, depois que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa visão precisa ser uma visão grande, não pequena mais. Depois que nós aceitamos Jesus e descobrimos nele que há poder, há autoridade, não tem como a gente hoje pensar pequeno. Ou andar na beirada do caminho, como vejo muito andar à beirada do caminho. Na verdade, quando eu olho para Jesus, ele deixou para mim todo o poder, toda a autoridade, deixou para mim, porque eu sou filho dele. Dá uma olhada à pessoa do seu lado. Essa pessoa do seu lado, ela tem poder. Ela tem toda a autoridade, porque foi Jesus que deu a ela. Então nós temos uma fonte inesgotável, chamado Jesus. Ou se alguém quiser chamar isso de energia, que chame. Mas nós temos uma fonte. Então quando se diz tomar posse, ser uma pessoa determinada, e a gente olhar esse jovem, e ele faz um pedido, talvez o pedido mais absurdo na época dele, mas ele fez pedido. Que o Senhor o abençoasse. Que o Senhor pudesse ampliar sua tenda. Talvez aqui está a melhor palavra para motivar aqueles que estão desmotivados. Ou falar para alguém que acha que é uma minhoquinha. Ou falar para alguém que acha que não pode ter nada, é mentira. Ou falar para alguém que acha que não tem moral para falar com Deus. Temos, porque nós somos filhos. E esse jovem, ele chegou e fez isso. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Amplie minhas fronteiras. Que você me preserve, me livre do mal. E o que Deus fez, irmãos? Deus concedeu. Eu quero dizer uma coisa para você, e poderia até parar por aqui, eu não vou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Algo que chama a atenção de Deus é alguém determinado. Nós podíamos aqui citar vários, Davi, tantos outros. Até o próprio Jonas, obediente, podíamos usar a vida dele para dizer que ele foi determinado e foi. E Deus abençoou, abençoou. Agora eu nunca vi um fraco, alguém que não consegue levantar a cabeça, Deus falar por causa disso você vai ser abençoado. Pelo contrário, primeiro Deus levanta a cabeça dele, motiva, e aí pode até abençoá-lo, mas Deus não vai abençoar na condição que ele está, de perdedor. Eu levanto pela manhã, irmãos, a minha esposa está ali. Eu levanto todo dia vencedor. Todos os dias. Não tem um dia até hoje que eu me levanto e diz assim, eu preciso me animar. Não. Todos os dias eu me levanto vencedor, determinado a fazer algumas coisas.
Agora eu quero continuar para a gente tentar encerrar. Se eu não conseguir encerrar, nós temos vários pregadores aqui, não vou citar nomes. Alguns faltam colocar peruca, mas tem vários pregadores. Alguns faltam comer mais, fica engordar, mas tem pregadores aqui. A primeira coisinha que eu quero falar para você, anote aí. Sonhar os sonhos de Deus. Pois Ele, ou Deus, nos faz ou nos fez crescer. Porque com Deus, irmãos, nós podemos ter sonhos grandes. Podemos convergir sentimento que nós temos, atitude, pelas coisas certas. No caso de Jabes aqui, seu sonho era ser abençoado por Deus. E muitas pessoas erram, né? Eu já falei sobre isso. Quando diz assim, Senhor, abençoe o que estou fazendo. O correto, na minha visão, é, Senhor, gostaria de estar naquilo que o Senhor está me abençoando. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está fazendo uma coisa que Deus não tem nada a ver com o que Deus mandou a gente fazer. E a gente está pedindo para que Deus abençoe. A pergunta é dizer ao Senhor para abençoar naquilo que Deus preparou, aonde nós estaríamos. Aí sim, a sua resposta será atendida. Tem muita gente hoje no mercado aí, com várias formações acadêmicas, depois de 4, 5 anos, descobrem que não era isso que queriam fazer. Porque na realidade eles pediram assim, Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. Mas a pergunta é, o que você está fazendo? É aquilo que Deus mandou você fazer? Se aquilo que você está fazendo foi Deus que mandou, Deus vai abençoar. Isso era a pergunta daquele jovem. Ele queria que Deus abençoasse aquilo que Deus preparou para ele. Ele queria a bênção que Deus preparou para ele. Muitas vezes nossa vida espiritual não está dando certo, porque na realidade nós estamos fora de uma bênção que não é nossa. Deus nos quer fazendo outras coisas, mas a gente continua fazendo aquilo que a gente acha, entende que Deus abençoa. Você já parou a pensar aquilo que está fazendo, seja trabalho, é aquilo que Deus não escolheu para você? E aquilo que Deus escolheu para você poderia ser muito mais abençoado, porque era Deus indicando a você aquilo que deveria fazer. Porque quando a gente começa a sonhar o sonho de Deus, irmãos, as coisas que Deus coloca no nosso coração, ele sai ordinário, como eu coloquei, e entra no campo do extraordinário na nossa vida. Se você perguntar para mim, não vou conseguir falar tudo isso hoje, eu estou olhando aqui. Se você perguntar para mim, como eu estou, a resposta sempre será, eu estou bem. Por mais que aquilo que eu mais queria não aconteceu, mas eu estou bem. Porque viver o sonho de Deus na nossa vida, fazendo a vontade de Deus, faz com que a gente viva feliz, ou sinta alegria no nosso coração. Eu quero aqui dizer que tudo saudável e cresce, mas eu quero fechar
dizendo assim, 3 erros dentro de sonhar com os sonhos de Deus que nos impede de ter um grande sonho. Primeiro, a ideia de confundir humildade com medo. Ou a ideia de dizer assim, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas se é Deus que está querendo que faça, então você vai conseguir. Concorda comigo? Tem muita gente confundindo humildade com medo. Eu digo, não faça isso. Medo é uma coisa, humildade é outra coisa. O segundo erro é não confundir contentamento com preguiça. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:11, diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não está dizendo para você não ter alvos, nem objetivo. Mas ele está dizendo, mesmo que você não alcançar os seus alvos, ele está dizendo, extrai o melhor. Mesmo que você não alcance, mas extrai o melhor do seu alvo. Eu disse assim, estou feliz hoje, ainda que todos os meus alvos não foram alcançados. Tem muita coisa na minha vida que não foram alcançadas. Mas eu digo, eu estou feliz e eu estou animado. Mesmo que algumas coisas não tenham acontecido ainda. Mas eu estou feliz. Não podemos confundir pensar pequeno com espiritualidade. Tem pessoa que diz assim, eu sirvo a Deus do meu jeito. Mas a pergunta é, você não poderia servir melhor o Senhor? Eu sirvo do meu jeito. Um jeito faço, um dia não faço. É do meu jeito. Se Deus quiser, Ele aceita assim. A questão não é isso, a questão é, você não poderia fazer melhor? Ou maior o seu sonho? Do que fazer do seu jeito? Tem muita gente vivendo a sua própria visão pequenez, né? Visão medíocre. Mas está servindo a Deus. Por que não abrir a visão? Por que não viver o sonho de Deus? Por que não entrar, não viver num rio inesgotável? Então a pessoa determinada, querido, é uma pessoa que persiste. Ela tem firmeza. E aí a gente olha na Bíblia e diz assim, que mulheres, que homens maravilhosos. Não foram maravilhosos. Eles foram bem determinados para conseguir o que tem. É fácil servir a Jesus? Não. Servir a Jesus depende de algumas coisas, irmãos. Você pode aceitá-lo e amá-lo, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, mas tem muita coisa que eu e você precisamos fazer. E uma delas é pegar o sentimento, né, de determinação da minha vida e trazê-lo para a terra e começar a fazer umas coisas. As pessoas pedem coisa errada para Jesus.
pede dinheiro, pede casa, pede carro, né? E são coisas fúteis. Tudo isso vai ficar na terra. Mas a questão da determinação é algo que eu e você precisamos. Para quê, pastor? Para pedir carro? Não. Para não desistir de Jesus. Eu quero dizer para você fechar, depois a gente continua, é dizer assim, para tomar posse, você precisa ser determinado. Porque você pode ouvir o ano todo a palavra tomar posse, você dizer aleluia, glória a Deus, pular, o sapato santo, o fogo santo, mas se você não for determinado, não vai te ajudar em nada.